Com a chegada do outono, aumenta o número de crianças que contraem doenças respiratórias. E você confere agora, na nossa reportagem, dicas para proteger essas crianças nessa época do ano. Viviane é mãe de Pedro Henrique, de apenas 9 anos de idade. Recentemente, ele foi diagnosticado com asma e pneumonia. Tem uns 2 anos para cá que ele dá umas crises de asmática, só que nunca deu pneumonia, nunca foi internado, nunca foi para UTI. Aí lá no CAIS de Campinas, eles foram descobrir que estavam com pneumonia. Aí sim, ele já colocou oxigênio nele e já encaminhou ele aqui para o hospital. E aqui ele foi super atendido, foi bem rápido, subiu para a UTI, foi subtratado muito bem. Há anos ele sofre com as crises, mas a última foi a pior. Fiquei em pânico, né? Porque assim, ele tem 9 anos, ele foi uma criança prematura, nasceu 34 semanas, já vim com medo para cá com isso, né? Assim como Pedro, muitas crianças são vítimas de doenças respiratórias que aparecem com ainda mais intensidade nessa época. Abril e maio, a gente tem um pico de algumas infecções respiratórias, como a bronquiolite, causada pelo vírus sincicial respiratório, e infecções pelo rinovírus, que eles exacerbam as doenças já prévias, o que gera mais internações, mais idas aos hospitais, assim como algumas faixas etárias que são mais acometidas, que têm doença mais grave por esses vírus. Desde o dia 20 de março, quando começou o outono, até o final do mês, o pronto-socorro deste hospital registrou uma média de 1.536 atendimentos por doenças respiratórias em casos de emergência e urgência. Para se ter uma ideia, em períodos normais, essa média gira em torno de 1.000 atendimentos. O aumento foi de 35% e a expectativa para abril é que esse índice alcance 50%. Essa época acontece um pico de vírus sincicial respiratório. A gente espera em abril que esse aumento que a gente já tem visto de meados de fevereiro para cá, ele aumente muito, chegue a dobrar no mês de abril. Em segundo lugar, o rinovírus. A gente faz o estudo epidemiológico de todos os casos de crianças que internam com síndrome respiratória aguda grave aqui no ECAD e a gente tem esses dados epidemiológicos já bem estabelecidos. A médica infectopediatra do Hospital Estadual de Crianças e Adolescentes, Ana Carolina Portes, explica que crianças abaixo de 2 anos correm mais riscos e também como os vírus são transmitidos. De 2 anos para baixo, ela é acometida por doença por vírus sincicial respiratório mais grave. E quanto menor em idade, abaixo de 2 anos, esse risco é maior, sendo os prematuros, as doenças, as crianças que têm broncodisplasia pela prematuridade ainda mais grave. O vírus sincicial respiratório, ele não é transmitido por gotícula, ele é um vírus um pouco maior. Então a gente acaba tendo essas gotículas na mão, em superfícies, e as crianças que não tem muito noção de tocou em alguma superfície, tem que higienizar antes de pôr na boca, antes de pôr no nariz, acabam recebendo esse vírus dessa forma e desenvolvendo a doença. E é preciso tomar muitos cuidados para prevenir essas doenças. Higiene ambiental, né, para as crianças que já têm uma predisposição, uma rinite, uma asma, e cuidados que a gente tem que ter hábitos de higiene, por exemplo, a etiqueta da tosse. Quando a gente vai tossir, ensinar desde a criança que não é a mão na boca, é o braço, porque a mão vai em todos os locais. A criança está doente, começou com um quadro respiratório e febre, evitar de deixar essa criança em creche, em escola, em parquinhos, brinquedotecas, em locais que elas terão contato com outras crianças. Porque não são todas as crianças que desenvolverão doenças graves, mas a gente não sabe quem tem essa predisposição. Então a gente tem que cuidar do nosso filho e dos outros. Viviane, que viveu na pele a sensação de ver o filho doente, reforça: os cuidados precisam ser redobrados. Sempre está com o quarto úmido, umedecido, ou com a bacia debaixo da cama, ou com aquele aparelho para umidificar o ar, sempre limpinha a casa, higienização, né? E sempre ver que seu filho está já com um sinal que está com o peito cheio e aqui afundando, já correr e levar, não esperar muito.